Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora o Resenha com Magalhães, com a parceria aí, com a seguradora do meu amigo Adriano, torcedor do Bahia, Seguralta, Feira de Santana. Ele é de Salvador, tá aqui em cima, os dados, telefone. Procure lá o Adriano. O Adriano, seguradora do Adriano, faz parte da AB Barros Corretoras de Seguros, a maior rede de corretoras de seguros do Brasil. Prevenção é a melhor coisa. Cuide do seu patrimônio. Ligue para o telefone que está na descrição, o telefone que está aqui em cima, aí na propaganda. Vai lá no link, tem lá o site, vai lá no site, faz uma cotação, troca uma ideia com o Adriano, porque a corretora, além de fazer seguro de carro e moto, tem outros serviços, como consórcio, financiamento. Entre em contato com o Adriano, gente boa, parceiraço, e tá junto agora aqui no canal Resenha com Magalhães. E você, se quiser também colocar sua marca aqui junto com a Superalta, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp é 022 9922 54512. Vai lá, a gente troca uma ideia e a sua marca também vai ficar aqui no nosso mural. E falando em WhatsApp, eu estava vendo lá no nosso WhatsApp, tem dois grupos, grupo do Nordeste e grupo do Atlético Paranaense. Por enquanto, estou querendo fazer mais grupos, mas tem que ter mais torcedores dos outros times para mim poder abrir grupo. Não vou abrir um grupo com 2, 3 só. Então, como do Nordeste e do Atlético Paranaense são os que tem mais, é justamente esses que eu faço mais. Mas entendo que como está tudo parado, e quem acompanha o canal gosta muito de ver análise do futebol e não está tendo futebol, eu entendo que dê essa diminuição na visualização. Isso é muito normal. Mas, acompanhando os meus amigos torcedores do Atlético Paranaense, eles estão discutindo lá no grupo, e eu vou falar isso aqui agora, eu vou participar da discussão aqui, sobre o time do Atlético Paranaense, quem entra, quem chega, quem tinha que comprar. Então o assunto agora é o seguinte: Atlético Paranaense 2020 é um ano de preparação, de transição para 2021, ou é um ano para buscar conquistas já? Esse vai ser o assunto que eu vou dar a minha opinião, vou fazer a minha análise diante do que os amigos estão conversando no WhatsApp. Meus amigos torcedores do Atlético Paranaense, obrigado pelo bate-papo. Eu estou sempre de olho lá e vendo o que vocês estão conversando para a gente trazer esse papo para geral de todo o Brasil. Então eu peço a você, meu amigo, que curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E não esqueçam, que eu estou avisando aqui, em breve, estaremos aqui fazendo live, agora com a ajuda do nosso amigo Adriano, da Seguroalta. Estamos começando a parceria, então daqui a pouco já vai dar para comprar os equipamentos que eu preciso para fazer a live. Teremos um programa aqui no canal, também para mim poder isolar mais isso, para evitar esses barulhos, que essas motos barulhentas atrapalham, que é uma barbaridade, e não para de passar. Fora o galo, que hoje não está cantando, né? Mas a gente está equipando aqui aos poucos, e daqui a pouco teremos um programa aqui, e um programa junto com o canal 2A1, que é um canal dos amigos torcedores do Bahia. Canal 2A1 também vai participar, estaremos fazendo um programa em conjunto com o Wendel e o Ronexon. Também em parceria com o meu amigo Celestial Miranda, do canal Celestial Miranda, e também em parceria com o meu amigo Washington, do canal Bahia na Europa. Magalhães, só tem canal do Bahia em parceria? Por enquanto só. Mas a gente
Se tiver outros canais, tiverem colegas que tem canal no YouTube falando do Atlético Paranaense, por exemplo, e quiser fazer uma parceria aqui com a gente, pra gente bater papo, eu participar da tua live, você participar da minha, entre em contato aqui que a gente desenrola. Futebol ainda é democrático. Estão querendo mudar, mas ainda é democrático. Então vamos lá, galera. Então, a minha situação é o seguinte. Eu vendo os colegas aí discutindo, eu vou ser direto no que eu vou falar, não vou ficar em cima do muro. Tá? Todo mundo fala que é difícil você chegar ao topo, mas é muito mais difícil você se manter. E isso é verdade. Porque quando você chega ao topo, você acaba causando invejas em muitos. As coisas mudam de patamar, que essa é a palavra que está sendo muito usado. E no clube de futebol, no futebol em si, quando o seu time muda de patamar, o dirigente tem que entender que a cobrança vai aumentar. O torcedor vai aumentar a cobrança. O mínimo que ele vai querer é que se mantenha o que se conseguiu. O torcedor dificilmente vai aceitar um retrocesso. Isso vale para qualquer torcida. Porém, não é muito fácil você conseguir isso. Porque todo time, e o Atlético Paranaense não é diferente, ele passa por transição. Todos eles. Porque elenco tem prazo de validade. Porque jogador tem prazo de validade. É ser humano. Se você botar um time muito experiente, com a idade muito avançada, o prazo de validade é muito curto. Se você colocar um time muito jovem, o prazo de validade pode ser longo, desde que se tenha resultado. Porque se não tiver resultado, aqueles jovens são logo explodidos e bota os mais experientes, aí o prazo de validade fica curto. Se faz o meio termo, mais cascudos com recruta, com os mais novos, tem que se dar um tempo para ver se dá liga, porque não necessariamente vai dar liga. Você pegar uns caras mais experientes, pegar uns mais novos e juntar e vai dar liga. Não necessariamente vai dar liga. Não necessariamente você contratar uma porrada de jogador caro pra cacete, famoso, botar num time, vai funcionar. Já vimos isso em diversos times. Então, essa fase de transição, isso passa. E o Atlético Paranaense vem numa sequência de conquistas. Vem numa sequência de conquistas. Copa do Brasil, Sul-Americana, vem de conquistas. Ou melhor, Sul-Americana, Copa do Brasil. Aí o que se espera em 2020? Um salto, né? Já foi Copa do Brasil, já foi Sul-Americana. Tá na Libertadores. Um brasileiro. Só que não é fácil, como eu estou falando, você manter. A gente já viu diversos times serem campeões e no ano seguinte ter sido desmontado. Ou times foram campeões, no outro ano ganharam de novo, mas aí a idade já começa a pesar. Do elenco já começa a pesar. Aí o que você tem que fazer? Tu tem que começar a repor esse elenco para conseguir se manter. Mas isso vai depender muito da sua política de administração. Vai depender muito da política de administração que é colocada no clube. E o Atlético Paranaense não é um clube comprador ao extremo.
O Atlético Paranaense se contabilizou por um time que utiliza sua base muito, uma base forte, aonde saem grandes jogadores e aonde se vende muito bem esses jogadores. Mas o Atlético Paranaense não foi, ou até esse momento não é, um time aonde se faça contratações impactantes. Só que para você manter o padrão que o Atlético Paranaense atingiu, acredito eu que você tenha que, aos poucos, ir mudando um pouco a dinâmica. Porque não vai ser sempre que vai aparecer um Renan Lodge. Não é sempre que vai aparecer o Léo Pereira, que é um grande zagueiro. Não é sempre que vai aparecer o Rafael Veiga ali no meio. Não é sempre que aparecem jogadores assim. E mais, não é sempre que aparece, e não é sempre que quando aparece, esse jogador entra, puf, explode e resolve o problema. Não é sempre que acontece isso. O elenco do Atlético Paranaense para 2020 tem muitos garotos, e muitos garotos que podem dar muitos frutos ao Atlético Paranaense. Só que para isso acontecer, tem que se ter uma espinha dorsal com qualidade. Tem que se ter uma espinha dorsal que dê um suporte para essa garotada. E não pode ser colocado, todo mundo fala isso, nas costas desse garoto. Então, o Atlético Paranaense em 2020, com os jogadores que saíram, com a rapaziada da base que está chegando, que tem muito garoto da base, com muita qualidade, mas com os jogadores que o Atlético Paranaense tem hoje, e ainda tentando encontrar os substitutos para essas peças e encontrar o ponto ideal do estilo de jogo, que é um estilo de jogo que o Atlético Paranaense tem. Só que o treinador, o Dorival, ele tem um estilo de jogo que é um pouco diferente do costumeiro que a gente tem visto do Atlético Paranaense. O estilo de jogo do Dorival Júnior não é completamente igual ao que era o Thiago Nunes. Eles têm alguma diferença. Então isso, nesse período de transição de sair jogador e entrar jogador, isso demora um pouco a encaixar. Se nós estivéssemos num momento normal, com os campeonatos em sequência, e o Atlético Paranaense entrando no Campeonato Brasileiro, tudo caminhando normal, eu diria o seguinte: com o elenco, com o time que está se formando, o Atlético Paranaense poderia conquistar título sim, mas desde que fosse mata-mata. Tipo, o Campeonato Brasileiro vai faltar um pouco de peça e um pouco de experiência ao time do Atlético Paranaense. Então, para Campeonato Brasileiro, na minha visão, se for normal, como era, o elenco do Atlético Paranaense ia sofrer um pouco com a experiência. Porque não é de uma hora para outra que você perde o principal atacante, que é o Rony. O centroavante sai. O cara de meio de campo sai. Lateral sai. Zagueiro sai. Você perde algumas peças, você vai perdendo pelo caminho algumas peças. E se você não for um time que
aposta numa compra pesada para repor aquilo. Espera que dentro do elenco você encontre, isso vai demorar. Isso vai demorar. Fora alguns jogadores que não eram do Atlético, que estavam emprestados, que foram embora. Que eu vou te falar, o lateral Madison, que eu vi meus amigos falando, cara, eu gosto muito do Madison, muito. Eu fazendo uma comparação, uma comparação. Eu só quero que entendam, para depois não vir me meter na porrada. Eu quero que entendam. O Madison, ele é um jogador que tem muita força física. Muita força física. Ele era do Grêmio, lá no Grêmio ele não vingou muito. O Atlético Paranaense estava indo legal. Olha o Galo. Falei do Galo? O Madison, ele tem uma força física muito grande, uma velocidade muito grande e não é completamente cego de habilidade. Ele é um cara que eu vejo ele jogando e você vê uma margem de crescimento no Madison. Assim, fazendo só uma alusão. O Madison me lembra muito o Cafu. Cafu, capitão da seleção, levantou a taça. O Cafu, se você pegar, tá, essa aqui é minha visão, tá? Se você pegar um ranking dos 10 laterais mais habilidosos do Brasil, o Cafu não entra. Eu acho que se pegar os 20 laterais mais habilidosos, o Cafu não entra entre os 20 mais habilidosos do Brasil. Mas ele se contabilizou, fez nome no Brasil e fora do Brasil, no mundo, reconhecido no mundo, por ser um cara com muita força física, muita compreensão tática, muita dedicação, muita força, mas que não tinha muita qualidade. E essa é a verdade. Técnica, ele não tinha muita, mas ele tinha uma compreensão tática muito grande, diferenciado, mas não tecnicamente, era diferenciado nas outras situações. E eu vejo o Madison, mal comparando, com essas características. Ele tem muita força, muita velocidade, muita dinâmica, pode ter compreensão tática, pode aprender a marcar melhor e tem uma certa qualidade. E no Atlético Paranaense ele estava se encontrando. Saiu o Atlético Paranaense, perde um pouco sem o Madison. Perde Rony, perde um, perde outro, e tem que ir repondo. Aí eu pego aqui, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, eu tô olhando aqui, tá? Pelo site transfermarket.com.br, falando do Atlético Paranaense. Aí coloquei o elenco do Atlético Paranaense, aí você vê que o mais velho tem 39 anos, que é o Lúcio Gonzalez, que já vem meia bomba. Aí depois vem o Adriano, que é o lateral esquerdo, que na minha visão, uma das soluções, talvez, porque eu não estou em campo, para meio de campo seja o Adriano. Para mim o Adriano já tem que estar no meio. O Adriano tem muita experiência e tem capacidade de ser o cara pensante do Atlético Paranaense. Aí tem Márcio Azevedo, lateral esquerdo, 34 anos. Não dá mais. Nunca foi craque, não vai ser agora. E com 34 anos, não estou desrespeitando, desmerecendo a idade dele. Mas já tem que ter outra ali na posição, que o vigor físico vai porra. Além dele ter um problema pela altura dele. Isso já complica bastante. Aí tem o Jonathan, lateral direito, 34 anos também. Ah, Magalhães, mas os dois laterais direitos têm uma idade avançada, mas o do Flamengo, eu vou até falar aqui do Flamengo, vocês ficam irritados, pô, mas os caras também têm idade avançada. Pô, mas com todo respeito, a qualidade do Felipe Luiz e do Rafinha não dá para comparar com a do Jonathan e do Márcio Azevedo. Esses dois caras que eu falei do Flamengo jogaram na Europa a vida inteira. É a mesma coisa do Adriano. O Adriano tu bota aí na lateral esquerda,
mesmo com a idade avançada, ele vai dar conta do recado. O que não é o caso, na minha concepção, de Matheus Azevedo e Jonathan. Aí você tem Thiago Heleno, já na zaga, 31. Aí não. O Heleno, 31, está na idade legal. Goleiro Santos. Para goleiro, não tem problema. Marquinhos Gabriel, 29 anos. Está na idade legal, mas o Marquinhos Gabriel, tá bom, é um cara para compor elenco. Léo Vieira, goleiro. Wellington. Amigos, todos vocês que acompanham meu canal sabem qual é a minha visão sobre o Wellington. Todos sabem. Corre, 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 corre. Uma vez na vida, outra na morte, ele faz um jogo bem, acerta passe, mas no geral ele só corre, 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 corre. E também já não está correndo tanto assim, porque a idade vai chegando. Ele que se contabilizou por um cara com muita força física, a força física vai baixando. Como ele não tem qualidade técnica, ele começa a ajudar pouco ao time. Na minha concepção, ele não seria nem titular. E ele é capitão. Mas aí gosto é gosto. Eu respeito o gosto de vocês. No meu time, se eu sou presidente, eu não contrato nem o Wellington. Eu não estou falando pela pessoa, estou falando do futebol. Para o meu estilo de futebol, para o time que eu gosto de ver jogando, o Wellington não se encaixa em nada. Nem para o banco. Tá? Mas é estilo de jogo. Tá bom? Beleza? Estilo de jogo. Canezinho. É o meio campo ofensivo que chegou, tem que se dar tempo ao cara. Ali, jogou na Bélgica, tem que se dar tempo ao cara. Nicão, que eu vi vocês comentando muito sobre o Nicão, que o Nicão deu uma caída de produção. Mas vamos lá, meu amigo, torcedor do Atlético Paranaense, eu sei que você gosta muito do Nicão. O Nicão já fez partidas espetaculares, mas o Nicão é um cara que já bateu muito time, já rodou para lá, rodou para cá, veio para cá, não se firmava em lugar nenhum e se encontrou no Atlético Paranaense. Ele é um cara que, para esta transição, ele é importante. Eu vi alguns falando aí, pô, o Nicão viu muitos de seus amigos indo embora ganhando dinheiro e ele ficando. Pode ter afetado ele. Até pode ter afetado ele. Mas ele tem que se fazer importante no Atlético Paranaense. Ele só vai conseguir alguma coisa jogando bem, não vai adiantar ele desanimar. Acredito eu que a queda até de rendimento do Nicão tem a ver com a saída das peças que o Atlético Paranaense teve. Ele estava encaixado com os caras que estão ali. A cobrança era menor em cima dele, porque tinha outros jogadores que chamavam a responsabilidade. Você tinha um problema que jogava no Rony. Você tinha um problema, jogava a bola no Bruno Guimarães, que ele, pum, tinha um centroavante que incomodava lá. Agora ele está começando a jogar com uns caras diferentes e com muitos garotos que ainda estão se encontrando dentro do mundo do futebol. Então isso não é fácil. Mas ele é um grande jogador que também o Atlético Paranaense não pode abrir mão. Eu gosto do Nicão. Ele não é um jogador de seleção. Mas ele é muito importante para o clube. Para clube. E para clube. E para o Atlético Paranaense ele é um grande atacante que ajuda muito. Aí temos aí Felipe Aguilar, zagueiro, 27 anos. Jandrei, que é o goleiro. O Cittadini, que está nesse negócio se fica ou não fica. É um bom jogador, mas eu particularmente não vejo o Cittadini como o meio-campo cérebro. Eu não vejo, pelo estilo de jogo dele, eu vejo ele no meio de campo, até como titular, mas não como cérebro. Eu vejo ele como um auxiliar do cérebro. Para mim o cérebro tem que ser um outro jogador, ou o Adriano, ou o Canezinho, ou alguém que venha, tipo um Casares, tipo um Evandro. Eu vejo o Cittadini desta maneira, como um ajudante, como se fosse um 8, não um 10. Aí, Breno, 24 anos, aí você começa o time a dar uma caída de idade, ó. Breno, Carlos Eduardo, que era do Palmeiras, que voltou, mas era um garoto, só tem 23 anos. Aí João Pedro, 23, aí Ivaldo, 23, Léo Gomes, 22, Pedrão, 22, o Robson Bambu, zagueiro, 22, o Eric, 22. Aí você vai pegando. Bissoli, 22,
Anderson Paixão, 22, Matheus Andes, 21, Vitinho, 21, Bocelli, 20, Pedrinho, 20, Abner, 19, Janderson, 19, Christian, 19, Jajá, 19, ou seja, você pega um time que tem, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Um elenco com 34 que eu estou contando aqui. Aí você pega um elenco de 34 jogadores. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores acima de 30 anos. 6 jogadores acima de 30 anos. E vamos pegar acima de 25 anos. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 jogadores acima de 25 anos. Então você, 8 com 6 lá, né? Acima de 30 anos. 14 jogadores. Menos da metade do time do Atlético Paranaense tem muita experiência. O restante, a grande maioria, estão pegando experiência, estão começando. Então, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, na minha visão e na minha análise rápida aqui, que tinha que fazer um vídeo de 2 horas, 3 horas para mim fazer uma análise maior, na minha visão, esse time, esse elenco do Atlético Paranaense pode ganhar título em 2020? Pode. Mas para mim no mata-mata ficaria mais fácil. Mas vejo 2020 como um ano de preparação para voltar a ganhar em 2021. Não estou falando que não vai ganhar, mas estou falando pelo elenco que tem hoje. E hoje é 16 de abril. Tá? De repente, dia 17 de abril, o Atlético Paranaense contrata 5, 6 jogadores de peso que vão entrar no time e vão subir, o time vai ficar mais forte do que era nos anos anteriores. Aí isso tudo vai empurrá-lo. Mas hoje, com o que tem, vejo o Atlético Paranaense como um time que 2020 vai ser um time de transição e preparação para 2021. Essa foi minha análise no bate-papo dos meus amigos lá no nosso WhatsApp. Alô, Furacão, tamo junto, conto com vocês. Entre aí no grupo, entre aqui no YouTube ou no nosso Facebook ou no nosso Instagram, que tá tudo na descrição, e faça seu comentário. Um grande abraço, até mais, valeu!